Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom para desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Então, depois de muitos de vocês me pedirem, tá de volta o Analisando o Desenho dos Inscritos. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e como vocês pediram bastante lá no Instagram, inclusive para você que não me segue, tá aparecendo na tela. Lá no Instagram vocês me mandam os desenhos e quando eu abro a DM, vocês podem mandar lá e eu vou estar analisando no vídeo de hoje. Então esse vídeo aqui dá bastante trabalho, então já deixa o like se você é novo no canal, caiu de paraquedas, se inscreve aqui porque toda semana tem vídeo novo sobre desenhos, dicas, tutoriais e muita coisa que vai te ajudar. Então já se inscreve aí. Agora que você já se inscreveu, vamos fazer o seguinte. Pega a sua folha e vamos começar. Então o primeiro desenho que eu trouxe aqui é de One Piece. E já me fala aqui nos comentários, qual personagem que você mais curte de One Piece? Eu curto o Zoro, me fala qual que é o seu aí nos comentários. Esse personagem que a gente tá vendo aqui é o Luffy, né? Quem mandou foi o Arami Silva. E o que a gente consegue perceber nesse desenho é que tem algumas coisas que ele poderia melhorar. Por exemplo, a parte de proporção. Uma coisa que a gente consegue perceber nesse desenho que ele poderia ter melhorado é a parte do alinhamento das coisas. Por exemplo, se você aproximar bem, você consegue perceber que uma orelha está muito mais para cima do que a outra. Que, por exemplo, o tamanho da mão não está muito proporcional com o corpo dele. Então esse tipo de coisa vai te ajudar bastante quando você começa a estudar mais a anatomia. Entendeu? Uma coisa que eu percebo muito de vocês me perguntar, principalmente no Instagram, é como faz a mão, como faz o pé, ou acaba tendo esse problema que eu vou mostrar agora. Você vai desenhar alguma parte do corpo do seu personagem ali, toda vez você acaba fazendo algumas linhas que elas ficam sem sentido, como por exemplo dobras de roupas, como traços, né, da musculatura mesmo. Por quê? Porque quando você não entende o músculo, você só repete o que você está copiando. Agora quando você entende, você sabe a melhor forma de representar ele na folha. Então, uma dica para você, estuda um pouco mais sobre anatomia. E uma coisa que eu percebi também, como você já conseguiu pintar o desenho, eu curti bastante esse desenho aqui, você poderia estar usando mais cores. Você percebe que na própria pintura dele, ele usou bastante cor, né? Se for para ver, usou o vermelho ali na camiseta e um tom mais escuro para fazer a sombra. Só que eu acho que você poderia ter feito o quê? Usado mais tons. Usado um preto, usado um marrom, alguma outra cor assim mais forte para conseguir dar mais profundidade no seu desenho. Porque quando você tem poucas cores, você não tem uma caixa de 24, 36 ou mais cores, né? Porque às vezes você só tem uma caixa mais simples. Então o que vai te ajudar bastante é você pegar e começar a testar mais cores para dar mais profundidade. Às vezes se você colocar só o lápis preto ali com um pouco mais de força, assim como você fez naquela parte do braço dele, já conseguiria facilitar muito mais e ia dar muito mais profundidade, ia ficar muito mais realista o seu desenho, tá certo? Essas são as principais dicas, mas vai ter outras coisas aqui que vão complementar dos desenhos de outras pessoas, então continua assistindo que você vai curtir. E o próximo desenho é da Duda, que mandou lá no Instagram também, e o desenho dela é de Naruto. Se liga só, eu curti muito essa cena, eu rachei com esse desenho na verdade, porque, velho, é uma cena muito épica de Naruto, né, mano? Quem assiste já sabe quem que é esse cara, que é o Jiraiya no caso. Mas o que eu acho que você poderia ter melhorado, eu falei no último desenho, tem muito a ver com isso. Essa parte de não estudar uma parte específica do desenho, acaba pulando ela e ficar só copiando. Como a gente consegue perceber, o desenho tá bem legal, mas o que eu acho que você poderia estar melhorando é essa parte dos dedos. Você consegue perceber que a anatomia dos dedos tá meio estranha no desenho dela? A gente consegue perceber que o alinhamento das unhas não tá como o real, né? Então isso é legal, você começar a comparar o seu desenho com a realidade. Pegue a sua mão, comece a praticar mais os desenhos de mão, as posições, entender como funciona, porque assim quando você for copiar vai ser muito mais fácil até para você copiar ou criar do zero uma posição de mão. Inclusive para você que tem dificuldade, não sabe como desenhar mãos ou tá meio perdido, tem um vídeo que eu vou deixar aí no card para você assistir, que eu fiz sobre como desenhar a mão do zero, em qualquer posição, como você cria posições, como você aprende a copiar para depois poder criar, tudo isso tem nesse vídeo, tá certo? Então confere lá que vai te ajudar bastante. Outra coisa que eu percebi é o alinhamento dos olhos. Se a gente reparar bem no desenho dela, a gente consegue perceber que um olho acabou ficando um pouco mais para cima do que o outro e também um acabou ficando menor que o outro. Isso acontece porque na hora do esboço a gente acaba ficando com pressa. Então uma coisa que vai te ajudar bastante é você ter um pouco menos de pressa e começar a medir mais. Por exemplo, na hora de desenhar os olhos, você poderia ter feito o que eu estou te mostrando agora. Você pega simplesmente e começa a medir o tamanho dos olhos. Ver qual olho vai ficar mais para cima, mais para baixo, se estiver inclinado de verdade. Se o personagem estiver de frente, normalmente os olhos dele vão ser retos. Então você pode fazer esse tipo de medida. Vai ser muito mais fácil para você e você não vai errar nos próximos desenhos, tá certo? E o próximo desenho eu curti bastante, porque é do João que mandou para mim lá no Instagram também e é do Kimetsu no Yaiba. E para quem não sabe, né, aqui no canal eu fiz praticamente uma série onde eu tava desenhando um desenho que demorou muito tempo para fazer e eu curti bastante esse anime também. Eu tô fazendo outros personagens dele, em breve talvez eu saia mais coisa aí no canal.
Já aproveita e me fala aí, quem acompanhou esse anime? E alguém sabe também quando sai temporada nova? Quem souber, me fala aí que eu preciso saber, velho. Nossa, ultimamente não tá saindo nem o anime que eu tô curtindo. Mas voltando aqui nesse desenho, a gente consegue perceber que é praticamente o mesmo erro, né? Na parte de profundidade. Você precisa usar um pouco mais de cor. E uma dica que eu vejo que pouca gente dá é aproveitar mais a folha. Eu tinha falado um pouco mais sobre isso em alguns vídeos, mas uma coisa importante é isso. Antes de desenhar qualquer coisa, tenta medir o espaço da folha que você quer ocupar, porque senão você acaba fazendo um desenho bem pequeno e deixa todo o espaço em volta sobrando da folha, sabe? Então nesse caso você poderia ter feito um formato retrato. Por exemplo, pegar da folha, em vez de desenhar assim, né, na horizontal, você pode desenhar na vertical e ficaria um retrato. Você poderia usar toda a folha para conseguir fazer um desenho. Isso é bem melhor, dá uma cara muito mais profissional, você consegue focar muito mais nos detalhes quando o desenho está maior. Então entenda isso, quanto maior for o seu desenho, mais detalhes você vai conseguir colocar, tá certo? Outra coisa que a gente consegue perceber nesse desenho é também a parte da pintura e da profundidade. Assim como no rosto dele, se a gente reparar, tem a parte de luz e sombra, tem uma parte mais escura e outra parte mais clara. Só que na camiseta dele, na blusa, né, que ele usa por cima ali, a gente acaba não vendo isso, então ela perde um pouco da profundidade dos outros materiais. O ombro dele também a gente percebe que está um pouco mais quadrado do que deveria. E para você conseguir dar mais profundidade, você pode estudar luz e sombra, tá certo? Funciona tanto para você desenhar o cabelo, os olhos, a pele e ajuda em pintura em geral no desenho, tá certo? Até na sua arte final, a luz e sombra vai te ajudar, para você conseguir fazer um traço mais fino ou mais grosso, dependendo de onde está o seu desenho, tá certo? E a última coisa é a parte do cabelo. Muita gente erra e acaba deixando o cabelo um pouco mais artificial, acaba ficando um pouco travado, um pouco duro. Acontece isso comigo também, e o que vai te ajudar é começar a deixar ele um pouco mais leve, praticando um pouco mais como eu estou mostrando agora. Comece a entender como funcionam as mechas do cabelo e que ele tem que ter a parte da gravidade, do volume. Pensa um pouco mais no vento também na hora de desenhar o cabelo. Não pode ser uma coisa muito firme. Por exemplo, se for Dragon Ball, até faz sentido, né? Que o cabelo dele é dividido ali de uma forma que ele fica mais rígido, não vai ser aquela coisa suave, aquela coisa solta. Agora, se o cabelo do personagem for um cabelo um pouco maior, é legal que você deixe essa expressão para parecer que é uma coisa leve, não parecer por exemplo, um plástico, não parecer alguma coisa muito firme, deixar uma coisa mais natural. O que você pode fazer são esses exercícios que eu estou mostrando agora. Se liga, eu já mostrei em alguns vídeos do canal, inclusive se você tiver dificuldade eu vou deixar no card também e na descrição para você conferir. Mas aí praticando mesmo, desenhe vários tipos de cabelo, lembre-se da raiz, né, da onde está saindo aquele cabelo. Ele está saindo do meio da cabeça e está sendo puxado para algum canto. Por quê? Porque a gravidade puxa ele para baixo e o vento joga ele para algum lado. Essa é a ideia que você começa a perceber que o cabelo é uma coisa mais orgânica. Isso aí é um pouco mais abrangente, né, um tema um pouco mais específico. Se vocês quiserem também saber a diferença do esboço não orgânico e do orgânico, eu posso fazer um vídeo sobre isso, é só vocês comentar aqui embaixo, tá certo? E tá aqui um personagem que eu curti muito, que é do Junior Jäger, pelo menos tá assim no Instagram, velho. Coloca seu nome da próxima vez que eu vou conseguir falar, né, o seu nome de verdade, mas tá Junior Jäger no Instagram. Eu curti bastante, que não é do Shingeki, mas é um do Kaneki, né? E se liga, esse é um erro bem comum que muita gente comete, eu também já cometi, só que de formas diferentes, né? Quando a gente começa a olhar o personagem, a gente acaba não vendo onde a gente tá errando. O que a gente consegue reparar, a gente que tá de fora, no caso, a gente que não desenhou esse desenho aqui, que foi a gente fez, né? A gente consegue perceber que tá desproporcional. Por exemplo, você consegue perceber que a cabeça dele tá muito maior do que a parte de baixo, né? Por exemplo, o maxilar dele. Como você consegue ter essa noção? Porque às vezes quando a gente vai desenhar, a gente não consegue ver aonde a gente tá errando. O que você pode fazer, a primeira dica, antes de você estudar o esboço, que é o que eu vou explicar depois, é você começar a fazer o seguinte. Você faz ali o primeiro esboço, mede mais ou menos os tamanhos, dá uns 5 minutos, sai, faz alguma outra coisa para distrair a sua mente, para você conseguir ficar um pouco mais tranquilo. Porque quando você está muito tempo tentando desenhar alguma coisa, seu cérebro acaba ficando cansado. Ele deixa passar alguns erros seus, entendeu? Isso é normal acontecer. Agora, quando você faz ali o esboço, sai, dá uma desestressada, depois você volta, você vai ser muito mais crítico. Você pode fazer isso no dia seguinte, por exemplo, ou redesenhar o que você já fez. Sabe, você terminou esse desenho? Faz ele de novo para você melhorar o que você estava com dificuldade. Isso é uma boa técnica para você conseguir melhorar cada vez mais o seu esboço e conseguir ser mais crítico com o seu desenho sem desistir. Porque se você pega, olha e fala, não, tá ruim, eu não vou conseguir fazer, aí você já acabou por aí. Agora se você fala, não, eu não entendi isso, agora eu consegui perceber onde eu tô errando. A cabeça do personagem tá muito grande, os olhos estão um para cima, outro para baixo. Esse tipo de coisa te ajuda. Então, faz um desenho um dia, no dia seguinte volta e analisa ele, que vai te ajudar muito a perceber o que está diferente. Coloca uma imagem do lado para você comparar e ver o que está diferente, tá certo? Assim você consegue analisar sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, né?
e consegue evoluir cada vez mais. Outra coisa que você pode estar fazendo é estudar um pouco mais o esboço e acabar não fazendo com pressa. Muita gente acha que o esboço é aquele monte de linha, um monte de marcação, mas o esboço não é só isso, não é só a linha nessa marcação. Você precisa entender o que são as linhas e o que são as marcações, para que você consiga fazer de forma simples, sabe? Não é uma coisa de 7 cabeças que você vai ficar horas e horas fazendo esboço. Não, a ideia do esboço é que ele simplifique para você, é que você erre e acerte enquanto você está tentando fazer o esboço. Não é fazer uma vez ali, fiz um círculo, fiz um quadrado ali e é isso aí. Não, o esboço é para você errar várias vezes, até você entender tudo que está errado, tirar tudo que está errado, ou pelo menos o máximo, e aí sim você pode fazer sua arte final. Muita gente acaba tendo muita pressa na hora de fazer o esboço e pode acontecer esses erros. Então estuda o rosto primeiro e depois faz o esboço com um pouco mais de calma, sem pressa. Vai tranquilo que você vai conseguir. Inclusive tem uma playlist inteira só de esboço do corpo e do rosto que eu vou te deixar aqui em cima para você conferir e no card, tá certo? Então confere lá, mano, que vai te ajudar demais. Se tá curtindo o vídeo até aqui, deixa um like, porque o próximo desenho vai ser muito bom. E esse desenho eu curti bastante, que é de Shingeki, né? Quem tá acompanhando sabe que eu curto bastante essa série. E é do Matheus Macedo, que mandou lá no Instagram. E o que acontece é que a gente olha para alguns desenhos e acaba falando: ah, não tem muito erro aí, não tem erro aí. Mas todo desenho acaba tendo alguma coisa. E isso não é ruim não, isso é bom. Porque às vezes a gente, quando tá num nível assim mais alto, a gente acaba desenhando mais tempo, acaba não percebendo os próprios erros. E quando alguém mostra, é bem melhor. Entendeu? Então o que a gente consegue perceber nesse desenho aqui é que a pintura dele foi bem feita, só que na parte de anatomia ele poderia ter melhorado. Eu vou pegar essa mesma referência, consegui encontrar essa referência no Pinterest. Inclusive, para quem pergunta onde eu pego as referências, no vídeo da semana passada, se eu não me engano, eu já mostrei onde que eu pego, como que eu faço o meu processo para fazer qualquer fanart. Então se você tem dúvida, eu vou deixar na descrição esse vídeo que vai te ajudar bastante. Mas voltando aqui, ó, a gente consegue perceber as medidas do rosto do Colossal, do Titã, né? Tá um pouco desproporcional, você percebe que os olhos estão muito grandes em comparação ao nariz. É claro, se a gente olhar para a referência, batendo o olho e só olhando o desenho assim, sem nenhuma referência do lado, você fala que tá tudo certinho. Mas agora quando a gente consegue olhar o Eren, por exemplo, que é o personagem que tá pequeno, a gente vê que ele tá um pouco desproporcional. Olha o tamanho da cabeça do Eren em comparação aos braços, né? Em comparação ao corpo. Então isso que é legal, para você conseguir desenhar uma figura pequena, é interessante que você consiga desenhar ela numa versão maior para ver o que você realmente precisa usar. Porque assim, quando é uma figura maior, você vai colocar mais detalhes. Quando é uma figura menor, você vai colocar menos. Então quando você estuda a anatomia daquela figura, por exemplo, você vai desenhar uma pessoa, o corpo humano, né? Se você desenhar ele grande, você vai saber tudo que é importante nele. E quando você faz uma versão menor, você não vai conseguir colocar todos os detalhes. Então você tem que saber quais detalhes você realmente precisa levar em conta na hora de fazer ele menor, porque você não vai conseguir detalhar tudo, tá certo? Isso que vai te ajudar bastante a desenhar personagens pequenos e deixar eles proporcionais. É entender como eles funcionam de uma maneira geral, todos os detalhes, e ver os principais pontos que você não pode errar para conseguir ter um personagem legal, tá certo? Outra coisa que a gente vê aqui, ó, se a gente comparar com a referência, como ele já tem um nível legal de pintura, o que você poderia fazer é começar a dar mais profundidade e testar mais cores. Talvez você tenha uma caixa pequena, não tem problema, tá? Se você não tem muita variedade de cor, você pode simplesmente pegar e usar suas cores com mais intensidade. Por exemplo, o lápis preto, né? Você poderia ter dado mais profundidade com ele, assim como você fez nos olhos. Você poderia usar toda aquela parte cinza para deixar tudo mais escuro, mais profundo, dar mais textura no seu desenho. Isso é legal porque como você já entendeu o básico de luz e sombra, já está conseguindo misturar as cores, é legal você ir para o próximo passo. Testar mais outros tipos de lápis, se você tiver condição, é claro. E também tá testando outras formas de pintar, dando mais profundidade. Porque assim, quando você vai desenhar algum tipo de pessoa, algum desenho mais realista, você não vai ter muito contorno. Você vai ter que usar várias camadas de vários tons diferentes para deixar cada vez mais realista. Agora, quando você vai desenhar um anime normal, por exemplo, Goku, Naruto, alguma coisa simples assim, você simplesmente usa poucas cores, porque ele lembra o tipo de pintura mais cartoon, que é uma ou duas sombras, não tem às vezes um meio tom ali. Então, quanto mais realista for seu desenho, mais lápis, né, e mais tons você vai precisar usar para conseguir chegar no resultado que você quer. Beleza? Então eu deixei uns desenhos pro próximo vídeo. Se vocês curtirem, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui. É só vocês deixar bastante like. E aproveita e me fala aí, qual desses erros aqui você cometia? O que você aprendeu diferente? E qual dos desenhos que eu mostrei até agora você curtiu mais? Me fala aqui nos comentários, que eu vou curtir saber. Agora é o seguinte, tá aparecendo pra você 2 vídeos, hein? Esse aqui eu tô te recomendando e esse aqui é o YouTube. Clica em um deles que eu tô te esperando no próximo.